E Deus providencia nos mínimos detalhes, Deus cuida das coisas, onde a gente pensa onde não tem jeito, onde está árido, onde está deserto, é exatamente onde prospera. Essa é a especialidade de Deus, fazer o impossível se tornar possível em nossas vidas, porque o possível nós já fazemos. O problema é que nós queremos ver as coisas possíveis, onde tem que ser coisas impossíveis, e aí nós acabamos nos enfraquecendo, e é impressionante como o Espírito Santo já está aqui se movendo no nosso lugar, meus irmãos, agindo entre nós, querendo fazer grandes coisas, porque eu vejo em tudo o Espírito agindo, eu vejo em tudo o Espírito já falando, o Espírito já demonstrando, já dando sinais, né, do que Ele tem para nós. Essa é uma noite especial, irmãos. Eu digo desde já, essa é uma noite especial, guardemos desde já no nosso coração, tenha essa expectativa de que antes de sairmos daqui, você que está ouvindo na sua casa, declaro aí um ambiente profético de transformação, de alegria, de grandes mudanças, do poder de Deus. A gente está vivendo um momento muito esquisito, o mundo todo, né? A gente está vivendo um momento muito esquisito. O ser humano, durante muitos anos, tem maltratado, tem desobedecido, tem agido de forma cruel com tudo aquilo que Deus lhe deu, seja no trato com a sua própria família, no trato com a vida em santidade, no trato das coisas que Deus deu ao homem, né? O homem tem agido com torpeza, seja com a sua família, seja com o seu trabalho, seja com os seus recursos, seja com a própria natureza de Deus, com os animais, né? Eu estava escutando aqui a Andréia falando, e Provérbios fala disso, que o homem é bom, o homem cuida até dos seus animais, que para muitas pessoas só entende o amor do cachorrinho quem tem, né? Quem ama, como ele é fiel, como ele é amoroso, enfim. Muitas coisas que Deus dá ao homem, o homem não cuida. E a bem da verdade, nós estamos vivendo dias esquisitos, dias de opressão, que parece que tem uma ação, parece que tem algo agindo, levando tristeza à humanidade, levando peso, levando desânimo. É impressionante como o diabo tem levantado as suas hostes em vários lugares, em várias partes do mundo, fazendo com que as famílias sejam atingidas, porque é impressionante, quando você quebra as regras, quando você quebra os limites, você leva o caos. Tente morar num condomínio sem regras, tente trabalhar numa empresa sem regras, tente estudar num local, numa faculdade, num colégio onde não tem regra, todo mundo faz o que quiser, é o caos, ou não é? Mesma coisa é uma família. O que o diabo quer? Destruir, tirar regras, para que o adolescente fique perdido, para que os jovens fiquem completamente perdidos, cego, desestabiliza a família. E quando ele desestabiliza a família, o pai e a mãe ficam desestabilizados. E desestabilizado, o diabo consegue, através dos seus soldadinhos, começar a levar o caos, começar a oprimir, começar a criar um governo esquisito, diferente do que é a vontade de Deus, porque o pai e a mãe, a sociedade vai estar preocupado naquela loucura que está vivendo. Parece que, não sei se vocês têm o mesmo pensamento que eu, mas essa sensação que eu tenho, e a Bíblia fala para termos inteligência espiritual, para discernir o tempo e o modo das coisas, porque nós não podemos ser como aqueles levados para um lado e para o outro. Uma vez estamos pensando uma coisa, daqui a pouco, por outro motivo, estamos pensando outra, como os ventos levam as ondas do mar. Temos que estar firmes, temos que estar no propósito, não importa as circunstâncias, sabendo que nós cantamos, quem é o nosso Deus, Ele é maior. Nós não fomos chamados para estar assustados. Olha, em todo lugar está acontecendo tanta coisa ruim, agora pode isso, pode daquilo, com medo de morrer, com medo de pegar aquilo. Temos que ter todos os cuidados. Eu ando aqui, entrei com a minha máscara, tem álcool no carro, lavo a mão, tomo um banho, eu acho que o triplo de vezes que eu costumava tomar por dia. A gente agora é cheio de cuidado, toda hora lavando a mão, perfeito, é isso. Mas nós não podemos nos entregar ao pânico, ao medo, a todas as coisas, as notícias ruins, o tempo todo, o foco, sempre uma lupa na notícia ruim. A gente não percebe, é subliminar, mas aquilo vai entrando, a gente vai ficando pessimista, vai ficando, nada vai dar certo, tudo está ruim, tudo é o fim. Mas é mentira do diabo, é mentira dele. Deus é maior, Deus é poderoso. Deus não precisa de muitos para vencer uma guerra, só precisa de um. Assim foi com o Gideão, ele foi diminuindo, vai tirando. Ih, Gideão, tem muita gente, vai tirando. Deus falava para Israel, vocês achavam que eram vocês que matavam 1.000, perseguiam 10.000? Vocês achavam que eram vocês? Era eu. Né? Deus fala. Então, basta a fé, tiver um título da pregação de hoje, a fé gera uma mente de abundância. Existem 2 modelos mentais para todas as coisas das nossas vidas, para tomarmos decisões, para enfrentarmos as dificuldades,
Quer uma mente de escassez ou de abundância? A de escassez está sempre vendo o mal, está sempre vendo a dificuldade, está sempre vendo os centavinhos das coisas, está sempre com medo de perder, medo de acabar, medo, eu vou perder meu trabalho, eu vou perder saúde, eu vou perder, é melhor o medo. E aí vai perder, porque é feito conforme a fé está no medo, não está no investimento. Não estou falando de sermos desperdiçadores. Aliás, essa passagem de hoje fala sobre a preocupação de Deus de não desperdiçar em nada, na multiplicação dos pães e dos peixes. Mas ter uma mente de abundância, a gente precisa cultivar, a gente precisa encher a nossa mente, a nossa alma, nosso coração da palavra de Deus, para podermos ter uma mente de abundância, uma mente de força. Não importa, olha, hoje eu não posso, então, tá bom, por aqui não dá, a casa aqui não dá, o apartamento não dá, mas Deus já colocou no coração, hoje eu tenho um discernimento que eu preciso crescer. Para onde que dá, eu vou caminhar, Deus vai me mostrar. E de repente, né, André fala, olha, é essa casa. E não, caramba, vocês não têm ideia, Andréia, como encaixa, como o Espírito Santo está trazendo para a palavra de hoje, o seu testemunho. O Espírito Santo está aqui querendo falar muitas coisas para nós, meus irmãos. É impressionante, porque nós chegamos a Deus através de Jesus, né? Chegamos ao Senhor através de Jesus, e ficamos achando que Jesus e Deus são, respectivamente, os nossos babás e mordomos. Às vezes tem muito crente que pensa isso, cheguei na igreja, aceitei Jesus, eu estou indo, eu estou aqui, agora todas as minhas coisas têm que ser atendidas. Ou tudo tem que dar certo, tudo, eu vou viver agora no mar de rosas. O Zé Carlos também está ali, nossa história, pregar tem sido muito parecida, com muitas lutas. Mas muitas lutas. Você está achando que vai entrar, chegar no Senhor e eu falar, o Senhor vai cuidar de tudo de mim? Vai. O Senhor vai me abençoar? Vai. Mas tem de bom ânimo. Jesus falou, eu vencer o mundo. A gente não chegou para o Senhor para a gente ser tratado como um bebezinho ditador. Toma tudo, o que você quer agora? O que você quer agora? É buscar primeiro o reino de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. O Senhor falou. Medita nessa palavra dia e noite para teres cuidado de fazer conforme tudo quanto ali está escrito, e então farás prosperar o teu caminho. É tempo. Quando alguém fala, vem aqui, que aqui está bem, isso aqui teu dia, é mentira. Aqui é uma terra fértil, é uma terra de abençoar, porque nós pregamos a verdade, nós buscamos a verdade, nós falhamos porque nós somos homens, mas temos coração humilde para chegar diante de Deus. Ih, Deus, acho que eu dei um conselho errado, me ajuda a corrigir isso aqui. Mas Deus olha o que a gente está buscando, se é a glória pessoal ou é a glória dele. Mas muitas vezes a gente quer ser atendido como um bebê. A gente acha que não precisa buscar, não precisa entender, não precisa aplicar, não precisa obedecer, não precisa nada, zero esforço. Basta eu chegar aqui, então Deus vai fazer tudo. Isso é mentira. O diabo está falando muita mentira para muita gente. E outra delas é, você não vale nada. Você acha que Deus tem tempo para você? Deus tem outras coisas. Olha o que está acontecendo, porque é mentira. E muitas vezes nós escutamos, a coisa tão subliminar vai ficando, um dia, no outro, e tal. A gente vai aceitando aquilo, e a gente não tem coragem de orar, não tem coragem de falar. Eu repreendo esse pensamento mal agora, em nome de Jesus. O diabo está falando, você não sabe que é uma seta. E o capacete e a armadura toda que está na Efésios, eu não estou usando. E eu tenho que, naquela hora, repreender. É importante, entenda isso. Quando vem um pensamento mal, e eu não repreendo, você não precisa fazer nada naquela hora. Ele que está fazendo dentro de você, ou dentro de mim. Eu preciso repreender isso agora, em nome de Jesus. Nós temos autoridade para repreender o mal, e trazer a existência, ligar na terra o que está no céu. O reino de Deus é justiça, a paz é alegria. Buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós precisamos aprender a praticar isso. Não existe esforço zero, a gente precisa entender, estudar, buscar, aplicar e obedecer. A gente não pode ser igual crianças. A gente, às vezes, está vivendo como uma criancinha que foi colocada numa escola. Uma criancinha foi matriculada no colégio, ela poderia pensar, já que meu pai me matriculou aqui, já que meu pai me colocou aqui, ele que resolva como é que eu vou fazer para passar de ano. A vontade dele ter me colocado aqui. Muitas vezes comportamos assim como uma criança. Achamos que o pai tem que providenciar tudo. Afinal de contas, eu não vou abrir mão dos meus prazeres. Eu não vou abrir mão dos meus momentos, das coisas que eu gosto, para ter que estudar, para passar de ano. Para ter que tirar dúvidas, para ter que frequentar a aula. Eu vou matar a aula para fazer coisas que eu gosto de fazer. Para ter que
me aplicar nos trabalhos e aí passar de ano, não. Meu pai que resolva isso. Ele que me colocou aqui. Dá trabalho. As vitórias dá trabalho. Mas o trabalho em conjunto, a gente com o Senhor, Ele não é babá. Ele não é mordomo. Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e imaginamos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. O Senhor falou, o Senhor prometeu. Então temos os momentos de usar a palavra, temos os momentos de aplicar, temos os momentos de clamar, de orar, de guardar os nossos corações, guardar as nossas mentes. Temos um caminho pela frente, temos coisas para realizar, mas temos nos acomodado e baixado a cabeça diante de mentiras do diabo. Eu sei que tem momentos bons e momentos maus. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Temos dias maus, mas eles também acabam. Os dias maus acabam e a gente quer ressuscitar eles, muitas vezes, pensando no passado, pensando no que foi, pensando em bobagem, pensando em fazer coisas que não deveria. A gente acaba querendo suscitar o dia mau, que já acabou, e virando dias e dias maus, que vai se transformar em semanas, meses e anos, numa vida má. Quando não é isso que o Senhor quer. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes não está sendo do meu jeito, não está sendo do como eu esperava, das minhas expectativas. Poxa, eu estou na igreja, poxa, eu sirvo ao Senhor, poxa, eu sou isso, eu sou aquilo. E por que está acontecendo isso, aquilo, outro? Eu estava achando que ia ser tudo perfeito, afinal de contas, fui matriculado nessa escolinha e o meu pai não estava fazendo para que tudo seja perfeito para mim. Não é assim que funciona. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas de uma passagem que, na verdade, foi um tempo que aconteceram algumas coisas que estão, vocês quiserem anotar, nós não vamos ler todas, que é muito longa a passagem, vocês possam confirmar em casa, ler em casa, conferir e tal, com calma, meditar. Isso está em Mateus, capítulo 14, versículos 12 a 33. Mateus 14, versículos 12 a 33. Ou em Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44. Marcos 6, versículos 30 a 44. O que aconteceu foi o seguinte, meus irmãos. João Batista tinha acabado de ser assassinado. De uma forma terrível, cruel. Vocês conhecem a história. A gente pensa, foi João Batista, foi tanto tempo, foi lá atrás, ele advertiu alguém, falou alguma coisa. Vocês conhecem a história do imperador. Mas Jesus ficou triste. Não sei se vocês sabem, mas João Batista, ainda na barriga de Maria, da prima de Maria, Ana, e Maria já grávida de Jesus, eles se bateu lá dentro, tamanho era, olha as coisas que tinham para acontecer, eram primos. Jesus gostava de João Batista. João Batista havia batizado Jesus. Era uma pessoa de valor. Era aquele que Jesus falou, olha, não vai ter um profeta maior que João Batista. João Batista preparou, ele pregou, preparando o caminho de Jesus. Era alguém de especial. Era alguém que Jesus amava muito. Era alguém especial para o Senhor ali. Ele tinha acabado de ser assassinado de forma cruel. A notícia tinha acabado de chegar para Jesus. Durante todos esses capítulos, esses versículos, esses 2 capítulos que eu dei para vocês, de uma forma ou de outra nos livros, tem outros, nos outros livros, nos outros evangelhos também falam sobre de forma diferente, mas está lá. Principalmente nesses 2 que eu compartilhei com vocês. E os apóstolos tinham acabado de chegar de uma missão. Jesus tinha enviados, né, a levar o reino, a orar. Vocês conhecem aquela passagem, enviou os discípulos. Mais ou menos naquela época também eles estavam regressando, estavam chegando a Jesus, estavam muito cansados, estava chegando a notícia de que Batista tinha sido decapitado. E aí Jesus queria, meus irmãos, por 2 vezes, ele queria ficar sós, com Deus e com os apóstolos, para eles descansarem. Em uma dessas passagens, eu acho que está no Marcos 6, 31. Se puder botar em Marcos 6, 31, só o versículo 31. Jesus queria separar os discípulos e descansar, eles estavam regressando dessa missão. Aí.
Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse, venham comigo para o lugar deserto e descansem um pouco. Jesus estava preocupado, está trabalhando muito, está muito agitado. Olha, eu quero que vocês descansem um pouco. Sabe quando o diabo fala que o Senhor não se preocupa com você, que Ele não é seu amigo, que isso, que aquilo, é uma mentira. Ele se preocupa com cada detalhe, Ele sabe quando você precisa descansar, quando você precisa se levantar e guerrear. E nesses versículos que eu passei para vocês, vocês vão encontrar que Jesus, ele saiu para o deserto, quando ele recebeu a notícia de João Batista. Ele saiu para o deserto para orar para Deus, você deu tempo com Deus. Existem coisas que acontecem desagradáveis. Jesus ficou triste, Jesus chorou quando Lázaro morreu. Por que você está achando que nossas vidas aqui ia ser tudo mais de rosas, que tem que ser do jeito que você quer? Esse é o mundo que nós temos para enfrentar, mas o Senhor em nós, o Espírito Santo, nós vamos fazer grandes coisas, nós vamos repreender o mal, nós vamos usar a autoridade que o Senhor nos deu, e nós começamos a transformar. Não é o inimigo ganhar, ele não tem como ganhar nada, nunca é do Senhor. Quando há perda, é nós que perdemos se nós não tomamos a posição com o Senhor. Mas o diabo vai agindo e ele vai começando a perder. Ele perde onde? Ele perde na circunferência, no raio em que tem aqueles filhos de Deus agindo, colocando em prática a palavra. E assim nós vamos... Ele tenta contaminar o ambiente. Nós temos que liberar o ambiente ao nosso redor. Buscar a realeza, buscar a força, buscar o reino. Isso que os apóstolos estavam fazendo. E aí nós vamos transformando ao nosso redor, não aceitando as mentiras, porque as mentiras repetidas para o diabo vão transformando em falsas verdades, porque não são verdade, mas a gente faz delas verdade em nossas vidas. E Jesus estava lá, saindo para o deserto, mas chegaram os apóstolos, tinha acabado de chegar das missões, da missão que o Senhor tinha dado. Ele falou, vamos para o deserto um pouco e descansar. Mas as necessidades dos outros eram muitas. Imagina, olha, notícia, parece que vem tudo um em cima da outra, né? As coisas vão acontecendo. Os caras tinham acabado de chegar. Jesus tinha acabado de receber a notícia de João Batista. E aí Jesus foi para o deserto, falou, olha, vamos para o deserto para descansar. Mas não deu para descansar. Eles não descansaram. Não foi nessa hora que Jesus conseguiu ficar com o tempo com Deus. Às vezes a gente quer orar e a gente tem que atender, às vezes, necessidades, demandas, coisas para... Poxa, essa hora que eu ia orar... E chegou esse... Poxa vida, parece que é o diabo, né? Na hora que eu ia orar, na hora que eu ouvi, chegou minha esposa pedindo uma coisa, chegou o marido, chegou o filho, chegou o pai com essa demanda. Mas espera aí. Não, calma, eu vou votar, vou orar, vou clamar, eu vou atender isso aqui, pode ter coisas especiais aqui, pode ter algo que eu preciso agir para que o diabo não entre nisso e fale para aquela pessoa que ela não tem valor, nem para mim, quanto mais para Deus, nem para ninguém. Tem coisas, sabe, é na sutileza dos detalhes. Muitas vezes nós temos que ser cuidadosos, como Jesus sempre foi e é, com os mínimos, Ele é preocupado com os mínimos detalhes da nossa vida, e tudo contra isso é mentira do diabo. E por que nós muitas vezes não somos preocupados em dar atenção nos mínimos detalhes, com a rigidez da palavra de Deus, com o amor, com a alegria, com pessoas que Deus confia a nós? Muitas vezes nós precisamos parar e deixa eu olhar o que é isso aqui, deixa eu tratar isso aqui. Isso não é coisa, muitas vezes não é o diabo. O diabo é o problema que ele cria, mas eu preciso parar e olhar e tratar cada coisa, discernir, sabedoria espiritual, para discernir o tempo e o modo. Então Jesus pegou eles, olha, vamos cuidar de vocês. Mas aí chegaram as necessidades. Eram muitas pessoas, as pessoas iam chegando. As pessoas iam chegando e os caras tinham acabado de chegar de uma missão, estavam cansados. Jesus estava cansado. Jesus estava com o coração apertado por causa de João Batista. Agora, o que a gente tem feito? O que nós temos feito nas nossas vidas? O que nós temos sido para outras pessoas? Para pensar durante 30 segundos. O que você tem sido para pessoas ao seu redor? O que eu tenho sido de serviço de trazer o reino? Porque se eu estou tão preocupado, se meu tempo é estar preocupado com as minhas coisas, alguma coisa está errado. Porque buscar o reino e a justiça do reino é levar a vontade de Deus, levar a justiça de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai cuidar das minhas coisas, Deus vai criar circunstâncias que vão resolver os problemas. E Deus vai abençoar. O que nós temos feito? Os apóstolos tinham trabalhado muito, vimos agora no versículo 31. Eles estavam trabalhando muito. E aí eles vão,
e alimentam, não alimentam não, eles estão lá atendendo uma multidão, ou seja, parece que foi enchendo uma coisa na outra, né? Foi chegando, parece que um assunto, aí do outro assunto outro, aí já vão chegando outras demandas, mas eles estavam ali. Os apóstolos podiam falar, peraí, Jesus, peraí, Jesus, o senhor é misericordioso, o senhor entende, cara, a gente está cansado, manda os outros lá, os que não foram, ou não, deixa eu não vou domingo, não, afinal de contas, podiam, mas não fizeram isso. Por quê? Por que eles foram com Jesus? Podiam ter ido para suas casas, podiam ter, sei lá, eles podiam ter feito muita coisa, mas eles obedeceram Jesus. Vão entender as pessoas. Eles obedeceram a Jesus, porque depois aquele povo foi chegando no horário, aí os apóstolos falaram, os discípulos falaram, Senhor, é melhor a gente despachar essa turma. Olha o horário, o RAP não está funcionando hoje. O que a gente faz? Manda eles indo embora, manda o povo embora, manda eles arrumarem um jeito de, né, comerem em algum lugar, ir embora. O que Jesus fala para eles? Não, alimentem vocês. Já aconteceu com você de, olha, Deus fala uma coisa, eu falei, caramba, eu estou aqui, como que eu vou, eu não tenho como ajudar, eu não tenho como parar para olhar, às vezes você está num sinal, você vê uma situação que Deus fala para você abençoar, para você orar, para você fazer qualquer coisa, dar um centavo, não, porque eu estou com um problema aqui, não, outro vai vir e vai fazer, o Espírito está falando e a gente está desobedecendo. Irmãos, outro dia eu estava num sinal, foi na quinta-feira, eu parei num sinal, aí estava um senhor, e eu observo muito essas coisas, ele estava trabalhando, ele estava lá, bem velhinho, com as coisas, com dificuldade, enfaixado, com um monte de coisa, né? E ele vendendo um biscoito, né? E passado o senhor falou, pega R$2 e dá para ele, R$2, tinha mais, pega R$2 e dá para ele. Aí eu abri, Deus sabe, a gente não tem que saber tudo, a gente quer discernir Deus, a gente quer ter arrogância de pegar o microfone, discernir, falar como é Deus. Olha, se um homem espiritual discerne a tudo, e ele de ninguém é discernido, quanto mais o Senhor, meus irmãos. Cabe a gente discernir as coisas do Senhor, mas ao Senhor não, é obedecer e amá-lo. Então falou, dá R$2 para ele. Aí ele já tinha passado, eu buzinei, fiz assim, ele voltou, aí eu dei os R$2. Aí ele foi me dando um biscoitinho, aquele biscoito de pipoca doce, que eu não gosto, inclusive. Eu falei, não precisa não, só para o Senhor. Nossa! A alegria do homem. O senhorzinho, foi um negócio, eu falei, foi Jesus, aí eu fiz, para ele entender, foi Jesus que mandou dar para o senhor, Deus te ama muito. Nossa, a alegria do homem, eu não dei 2.000 não, R$2, o quanto que nós temos feito, o quanto que você está cansado, desgastado, que você não consegue fazer isso, que a gente não faz isso. Eu tenho pedido a Deus, me dá todo dia uma pessoa que eu possa pelo menos ligar alguma coisa ou outra, abençoar, né? Fazer coisas, ser abençoador. Temos que buscar isso, precisamos buscar isso, vai ser o motivo da nossa vida, não buscar ser abençoado, mas abençoar, ser tu uma bênção, as bênçãos vão te alcançar, Deus vai te surpreender, é diferente o negócio. Os apóstolos foram lá e falaram, e agora, como a gente faz? Deus falou, alimenta eles. A gente tem aí uns pãezinhos e uns, tá bom, traz. Muitas vezes os desafios que o Senhor dá para a gente, aliás, muitas vezes não, deixa eu corrigir, sempre vão ser desafios impossíveis aos nossos olhos, porque Ele é o Deus do impossível, e Ele quer que a gente faça grandes coisas, e quando acontecem coisas assim, quando os desafios são grandes, é porque grandes coisas vão acontecer, e a gente tem expectativa pequena para acontecer pouca coisa, mas Deus tem uma expectativa enorme, mas Ele precisa que a gente se mexa, Ele precisa que a gente obedeça, a gente precisa que a gente pare de olhar para o nosso umbigo, achar que o nosso papaizinho vai ter que pagar para a gente passar no colégio. Não vai ser assim. Esforça-te e tem bom ânimo. Então, Deus muitas vezes nos dá ordem, nos coloca em situações, fala, nossa, esse desafio, isso aqui, isso aqui eu não sei nem por onde começar, não sei nem o que fazer. Óbvio, joelha e ora. Ora, um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez, igual pintar uma parede, de baixo para cima. O que nós falaríamos, né, quando o Senhor falou, vai lá, alimenta esse povo. E aí, são vésperas de grandes coisas. Por
Porque é fácil a gente falar, né, olhar assim, ler acontecer, mas imagina, irmãos, de novo, aqueles homens tinham tudo para estar cansados, desanimados, sabe, confusos, desgastados. Tinham acabado de chegar de uma missão longa. Tinham acabado de receber a notícia que aconteceu com João Batista. Caramba, o mundo está se acabando. O homem foi decapitado. Ah, vão destruir isso aqui. Ah, os comunistas isso, os socialistas aquilo, vão acabar com tudo. Não vão nada. O Senhor é Deus. Mas os caras, e agora? Vamos esconder numa caverna e ficar aí até o tempo passar? Vamos esconder aqui, Ah, não. Hein, o que está acontecendo? Que vi ali? Ah, não, é um coelhinho. As pessoas estão assustadas. Tinha acabado de acontecer isso tudo. Está soltando. Tinha acabado de acontecer isso tudo, e eles foram atender uma multidão. E depois o Senhor falou, alimenta a multidão. Não tem pão e peixinho. Traz para cá. E aí acontece um milagre, umas coisas, nossa, quando a gente pensa que está piorando, quando a gente pensa, acontecem coisas grandiosas. Eles devem ter orado por uma multidão de gente, aliás, não oraram, deve ter acontecido um monte de coisa. Deve ter acontecido um monte de milagre. Que a Bíblia fala que na Bíblia não existia papel no mundo para escrever tudo que Jesus fez, todos os milagres. Aqueles caras, foram acontecendo muitas coisas, tinha uma multidão, tinham 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que todos ali fossem casados, ou grande parte, estavam 10.000, cada um tivesse um filho, eram 15.000 pessoas. Eles orando e as coisas acontecendo. Imagina quanta coisa deve ter acontecido ali. Quantas circunstâncias, coisas ao nosso redor, que parece ser chata, ruim, cansativa. Se a gente se posicionar obedecendo a Deus, se eu não consigo imaginar o que vai acontecer, já gera uma dúvida se vai acontecer. Mas é exatamente o contrário. É esperar a expectativa de que seja conforme a vontade de Deus. E Ele é quem pode surpreender a gente com o que podemos pedir ou imaginar, muito além. É isso. Mas a gente para no antes de chegar nessa escritura. Aí isso trava a nossa mente. E aí eles alimentaram aquela multidão. Aqueles pequenos pães e peixinhos, alimentaram essas 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E aí Jesus depois de atender a multidão, depois de cuidar dos apóstolos, depois de alimentar, multiplicar o alimento para todo mundo, aí falou, olha só, agora vamos dar uma volta de barco. Vocês, agora eu vou me alimentar aqui com Deus, eu vou sentar aqui no meu canto, eu vou orar um pouquinho. Aí Jesus foi. Era a segunda vez que ele estava tentando, o pessoal indo atrás dele. Aí ele subiu lá para o monte, para o deserto, e mandou os discípulos atravessarem o mar no barco. Vão para o outro lado, vão descansar. E aí aconteceu outra coisa interessante. Poxa vida, estamos aqui, servindo, estou levando minha vida. Tem que acontecer só coisa boa. Agora vamos passear de barquinho, vai ser tudo bem. Os caras entraram no barco, estavam a 5 a 6 estádios. Isso quer dizer mais ou menos 5 quilômetros da margem, no rio, no mar. Põe aí, Pedro, por favor. Eles estavam a 5 quilômetros. Esse é um mar que tem 10 quilômetros de leste a oeste e 20 quilômetros norte a sul. Ou seja, eles estavam no pior momento para acontecer coisa ruim. 5 quilômetros estavam mais ou menos no meio do nada. É engraçado, né? Muitas vezes, olha, esse é o pior momento para acontecer coisa, para ver, é ali que acontece. Não é? Não, isso é só comigo. Deus não gosta de mim, Deus isso, Deus aquilo, alguma coisa está errada. Porque, afinal de contas, eu fui chamado para viver no mar de rosas, na escolinha. Mas não é assim. Nós fomos chamados para transformar as circunstâncias. Nós fomos chamados para trazer a realidade como sendo as coisas que não são, mas já determinadas por Deus. Mas a gente se acomoda no que a gente vê. Aí a gente se assusta. E aí a gente começa a entrar no pensamento, no loop contrário do que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a gente transformar o mundo, trazer o reino dele. E precisa ter as lutas. Se estiver em férias, não tem o que transformar, está tudo bem. Mar de almirante, céu de brigadeiro. Não, ao contrário, mar ruim que faz bom marinheiro, né? Então, são as lutas, as coisas ao nosso redor, que muitas vezes faz a gente pensar mal de Deus e da nossa própria vida, que são oportunidades para a gente transformar e trazer os milagres, trazer as mudanças, impactar vidas e a nossa própria, nossa família. É um impulso necessário. Então, eles estavam ali passando, caramba, depois de acontecer isso tudo, depois de a gente... Fica imaginando aqui, eles naquele barquinho, né? Os outros. Não Jesus, que não estava lá. Jesus foi caminhando. Jesus deve ter pensado, caramba, o vento e tal, vou lá encontrar os caras. Eles podiam estar pensando, caramba, Jesus não veio, logo agora Jesus não está aqui. Logo agora,
O presbítero Vitor não está aqui para ele poder orar por mim. Como é que eu faço? Poxa vida, a gente chegou de estamos trabalhando tanto, a gente, poxa, você viu lá, uma multidão, depois multiplicou peixe, abençoamos tantas pessoas, tantas vidas, tanta coisa, e nós agora passando esse sufoco. O que será isso? Oportunidade, véspera de grandes coisas. Ah, não, eu acho que Deus está me castigando, porque eu acho que um dia eu pensei, eu duvidei, sabe, o diabo começa a vender, e a gente vai comprando, vai botando dentro do pacote de pedras desnecessárias. E os caras estavam lá no meio do nada. Eles podiam pensar, caramba, que furada. Será que é isso mesmo? Será que... Quando começa a dúvida, é uma linha tênue entre a dúvida de que eu fiz algo errado ou se é uma prova do que eu estou passando. Sabedoria, inteligência espiritual para discernir o tempo e o modo. Buscar, conhecer a palavra. Medita nessa palavra dia e noite, para ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto ali está escrito, então farás prosperar o teu caminho. O Espírito Santo vai falar, Jesus falou, olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Nós não somos órfãos. Por que a gente está pensando igual órfão? Por que a gente está sentindo pena de nós mesmos igual órfãos? Jesus falou que não vai deixar a gente órfão, nos dará, ele falou, vos enviarei o Espírito Santo, já recebemos, que vos ensinará, Consolador, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará as minhas palavras. Não foi isso que ele falou? Agora, se as palavras de Jesus estão aqui e eu não leio, ele não vai lembrar nada. E não é culpa dele, é minha. Temos que entender isso. Porque eu estou ocupado dos meus prazeres, nas minhas coisas, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. E aí o pensamento mal, e não tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, mas não tem a palavra. Como é que eu vou lembrar ele e não tem as palavras lá para eu... gostaria tanto de fazer tantas coisas, gostaria de fazer... Ai, mas cadê ele? É um trabalho, é uma vida com o Senhor, é investimento com o Senhor do nosso tempo, irmãos. E os caras estavam ali, no meio do nada, numa tempestade e no vento batendo. Mas Jesus surpreende eles. E Jesus chegou andando. Que interessante. Quando é necessário, o Senhor quebra as coisas. Ele faz o milagre. Ele faz o que for preciso para mostrar o amor e a importância das nossas vidas diante dele. Ele faz. Ele não ficava andando na água o tempo todo, só tem esse relato. Ele andava no barco, andava em terra, não ficava andando de água para lá para cá, se exibindo, né? Mas aquilo era necessário. O Senhor sabia que ele precisava ir lá encontrar os caras. Ele sabia disso. E essa figura interessante, imagina aqueles caras olhando Jesus andando, vocês sabem que eles ficaram preocupados, ficaram com medo, Jesus falou, calma, sou eu. E aí Pedro falou, se é o Senhor, manda eu ir para aí. Sabe, o quanto que nós temos sido ousados, falando, eu não vou botar, eu não vou tentar a fé, eu não vou tentar a palavra de voz, faça isso, vai que dá errado. Vai dar. Sabe, é um pensamento que nós precisamos matar, nós precisamos conhecer, se é o Senhor falando, vamos embora, eu vou com Ele. E Pedro fez. Se é o Senhor, eu vou obedecer, não importa o que eu goste, ou que seja estranho, eu quero levar minha vida para a glória do Senhor. Não ficar assustado, não ficar no barco com medo, não, vou ficar num barquinho aqui, o senhor não venha para cá não, porque esse negócio está esquisito, o que está escrito aqui eu não gostei, o pastor apertou, o presbítero apertou, o líder da minha igreja me apertou, falou que eu não devo fazer isso, que isso é errado, falou que eu devo tratar minha família assim, assado, que eu tenho que investir tempo, falou que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que ler, não, isso eu não gosto, isso está chato, isso eu não quero, fica na tempestade, e se prepara que o barquinho não vai aguentar. Mas não, eu vou fazer isso. Qual é o conselho? Ouve os seus profetas e prosperareis. Medita na palavra dia e noite. Não tenho lido nenhuma vez por dia, quanto mais dia e noite, Deus. Eu oro, bom dia, Deus. Boa noite, Deus. Bom dia, Deus. Ih, estou atrasado, Deus. Estilo de vida, é construir. É areia ou é rocha. Jesus falou, vem, chega aí, Pedro. Que interessante isso, né? Como o Senhor nos chamou para levar uma vida em liberdade para grandes coisas. Porque o religioso, aquele que é controlado por Satanás, ia falar o seguinte, não, Jesus não vai falar para você vir, fazer o quê? Não tem o que você fazer aqui, você tem que ficar aí no barco, e eu estou indo para isso, você fica quieto no seu canto, não faz nada. Olha como é Jesus, né? Olha como é o espírito dele, diz, não, vem para cá. É o Senhor, Jesus, se é o Senhor que estava mandando eu fazer, se é o Senhor, pede um sinal. Eu já falei isso com vocês.
o Senhor foi me buscar em casa. Eu falo, poxa, eu acho que eu tinha um coração muito ruim, eu vejo tantas pessoas se converterem, aceitar, te pregar, assim. Eu precisei ter uma experiência fortíssima dentro de casa. Aí eu ia na igreja, agora eu sentia o Espírito Santo que veio para mim, eu sentia a necessidade de uma igreja, eu não sabia qual, quer dizer, eu sabia que existia essa, que o Norberto foi quem pregou para mim, mas eu nunca tinha lido Deuteronômio, isso está escrito em Deuteronômio, André, que você falou aqui, está escrito em Deuteronômio, eu nunca tinha lido Deuteronômio nem nada, mas eu sentia, cara, mas tem um lugar que Deus quer que eu fique, eu não sei qual é esse lugar. E aí eu comecei nessa igreja lá na base, foi em 93, aí eu falei assim, Deus, se é aqui que o Senhor quer que eu fique, fala para o pregador hoje, na pregação de hoje, falar, não foi bem isso, mas tipo assim, uma coisa bem bizarra, bola azul. O cara falou, estava falando com a história, bola azul. Falei, caraca. Aí, será? Fiz 3 vezes, 3 domingos seguidos, de novo, bola azul, bola azul. Não foi bola azul, foi alguma coisa bem louca, eu lembro que eu falei, e aí ele falou. Falei, caraca, Deus, é aqui. Aí passou um tempo, estava lá no louvor, eu estava pensando uma coisa, eu estava lá, nas histórias que a gente tem de luta, falei, Deus vai acabar com todos os meus inimigos, vai dar tudo certo, agora vai assim. Tinha acabado de chegar, né? Que maravilha. Cara, estava tendo louvor. Acho que foi a Luísa, eu não lembro o nome dela, filha da Ana Helena. Alguns de vocês conheceram ela. Ela veio lá de trás, ela era uma das back voice, saiu, falou, parou tudo, falou, irmãos, ela falou assim, a gente não costuma fazer isso, parar o louvor para dar palavra, tem que ser uma coisa muito cirúrgica mesmo, a gente não faz isso, fica gritando louvor, a gente louva, a gente leva a igreja no caminho do Senhor, essa visão da igreja, verbo de louvor. Mas falou, a gente não tem costume de fazer isso, mas o Senhor está falando muito claro aqui, que é o seguinte, Ele não veio para matar e destruir ninguém, mas para dar vida. Aquilo, pum, que deu Falei, caraca, Deus falou para mim. Foi sensacional. Aquilo transformou tanta coisa, e muitas outras oportunidades, tanta coisa na minha vida, falei, caraca, eu achava que vida de crente era chato, um monte de bobão, o cara mandando fazer, ele tinha que fazer daquele jeito, eu achava, né, o diabo tinha vendido isso para mim, e eu perturbava, eu zoava os caras, viu? Eu falei, caramba, que maneira, tanta coisa, caramba, quanta coisa, eu só tenho que ceder, obedecer e rasgar. Eu falei, Deus, eu me abro, Deus, eu não quero perder tempo, Deus, eu sei que eu tenho que passar a luta, eu sei que tem esse caminho, eu sei que aquele caminho mais perto tem inimigo, que o povo não sabia guerrear. Por outro aqui, o Senhor não vai tirar, o Bíblia fala que Ele não tirava o inimigo, porque tinha animais selvagens, senão iam aumentar o número de animais selvagens, e eu destruir os caras. Então, os caras não conseguiam ver aquilo tudo, e não tinham como saber. Hoje a gente sabe porque está escrito. Então, tem coisa que a gente não sabe, mas que eu falava, Deus, eu me rasgo, Deus, eu quero aprender tudo, deve ter tanta coisa ruim em mim, tanta coisa que eu não sei como. Eu quero que o Senhor, Jó fala disso, né? Olha, o que eu sei, o que eu não sei, Deus, muda tudo. Eu quero caminhar assim com o Senhor, mas tem um tempo, né? Com as coisas naturais, com o sobrenatural de Deus, é impressionante isso. E assim Deus vai fazendo, e aí Deus vai... Eu estava falando para vocês como Deus gosta de alegria, né? De coisas diferentes, como Ele surpreende. Então, aí o Pedro falou, pá, se é o Senhor mesmo, manda eu ir para ele. Então vem. Pode ter momentos na nossa vida, pode ter, isso não é regra. É que o Espírito Santo vai levar a gente a botar coisas diante do Senhor. Pô, Deus, isso? Então, aí Deus faz. É diferente da geração má que Jesus falou, era uma geração má que pedia sinais. Jesus falou, não vai ter mais nenhum sinal nenhum para você, já foi dado, foi de Jonas. Porque eles não queriam nada com o Senhor, é diferente. Queriam testar, sempre testar o Senhor para, então agora eu acredito, uma posição de orgulho, de arrogância, de jactância. É diferente daquele, Deus, eu não quero errar. Por favor, confirma para mim, me mostra, me dá um sinal de que aquilo é diferente. E isso Deus se agrada, isso o Senhor se agrada. E aí Jesus falou, então vem para cá, Pedro. E Pedro começou a afundar no meio do caminho. Como? Me expliquem. Como pode alguém afundar, começar a afundar, se Jesus está ali? Jesus fez um milagre? Fez mais ou menos? Jesus estava ali. Ele começou a afundar. Quantas vezes nós vivemos coisas em nossas vidas e não anda exatamente como a gente quer, quando o vento, caramba, afinal de contas, Pedro, imagina a cena, ele está andando, não tem como ele não olhar para o chão, ou para a água. Jesus está na frente dele, mas tinha um vento passando por cima, as ondas do lado e o mar embaixo. O que chamava mais a atenção dele? Tremendo Jesus andando na água, tremendo coisas que Deus pode fazer aqui. Mas por que a gente atenta mais para o vento? Por que a gente atenta mais para as ondas? Por que a gente atenta mais para o mar e não para Jesus?
Então, apesar de Jesus estar ali, apesar de todas as coisas, Jesus ter mandado, ele estava afundando, porque ele tirou a atenção, sabe? As coisas começaram a afogar o coração, acontece com a gente. Então já era. Então perdi. Então isso. Então não quero mais saber, se não me abençoar, não vou lá. Um coração mau que nos aparta do Deus vivo. Mas ele começou a clamar, Senhor, me ajuda. Ele sempre vai estar lá. Jesus sempre vai estar conosco. Ele nunca nos abandona, ainda que sejamos infiéis. Jesus, levanta aí, Pedro. Por que você duvidou, Pedro? Por que você duvidou, Pedro? Impressionante isso, né? Apesar de Jesus, apesar de tudo, é importante a nossa postura de crer ou duvidar. Vou usar o exemplo da irmã André aqui agora. Teve 2 testemunhos. Ela podia olhar aquilo tudo e falar, putz, grila, isso aí não está no melhor momento, Deus tem ajudado, tem abençoado, tem tanta coisa, o mundo está louco, né? Não é um bom momento, vai ter um momento melhor para isso e tal. Poxa Deus, eu acho que não vai dar mais para fazer reunião aqui, vou ligar aqui para o Sérgio Coutinho, olha, vamos botar outra casa, senão vai ter que cancelar a reunião. Podia, não dá. O momento não é propício e tal, e duvidar. Mas ela desafiou, né? Não, orar, não, vamos embora. Humildemente, você investa seu tempo buscando as coisas, indo por um caminho, e Deus te surpreende, fazendo a vontade dele, se a gente está andando no caminho, se a gente estiver andando no caminho, na vontade, no jeito, no plano do Senhor. E Deus vai fazer a parte dele, que é tremendo, grandes coisas. Então, ele duvidou, e às vezes nós duvidamos, será que Deus falou aquilo? Será que agora aquele, será? Tribulação é véspera de bênção. Tem lutas. Importa com muitas lutas entrarmos no reino. Jesus estava lá e salvou Pedro. Pedro, né? Estava pensando em Pedro. Pedro era um cara impetuoso. Mas olha, quando os soldados foram prender Jesus, ele foi lá e cortou a orelha. Não foi Pedro? Foi Pedro. E faz me lembrar Moisés. Moisés matou um soldado egípcio que estava maltratando um judeu. Mas depois Moisés aprendeu, depois de 40 anos aprendendo no deserto, ele aprendeu o que era o chamado dele, o que tinha para fazer, que não era daquela forma. Enfim, é outra história. Pedro passou momentos de tristeza. Ali ele reagiu de um jeito, Jesus falou, não é assim não, Pedro. Guarda a sua faca. Pedro, quando falaram que Jesus, Maria e as mulheres voltaram, o corpo dele não está lá não. Ele foi um dos que chegou correndo, entrou lá com tudo, queria ver. Ele queria ver as coisas de Jesus. Né? Mas ele negou Jesus, né? Falou, Mas ele depois se transformou em outro homem. E quantas vezes a gente teme, mas Jesus mesmo assim já sabia que ele ia negar. Jesus já falou com ele. E olha, você quando se converter, fortalece os seus, Pedro, aquela passagem, tu és pedra. Deus é tremendo, né? Ele vai fazer coisas, ele usa a minha e a sua característica para fazer coisas conforme a gente é, e vai aperfeiçoando. A gente não precisa se negar. Irmãos, corpo, olha só, o corpo, existem 2 extremos, né? Tem um homem carnal, né, vive no corpo das coisas e no livro espiritual, e tem um homem que, quando o homem vive extremo espiritual, acha que o corpo não foi o diabo que deu para a gente, não. Foi Deus, para ser templo do Espírito. Temos que cuidar dele, tudo com equilíbrio, o espírito, a alma, a mente, tudo. Sermos gratos a Deus por todas as coisas, discernir, ter sabedoria, equilíbrio. Mas Jesus estava lá e levantou Pedro. Imagina esses caras, depois que ele entrou no barco, o vento continuava batendo forte, não foi isso? Não. O vento acalmou. Sabe? Não fica a mesma coisa. A gente passa aperto, passa situações, mas depois tudo muda. A presença de Jesus muda. Ele não continua, Jesus não passa sufoco. A gente passa sufoco quando a gente está longe dele. E acalmou o vento. Aquele mesmo vento. E, de repente, a situação tinha um monte de coisa, gente ligando. Mas, de repente, a coisa está... O que está acontecendo? Acontecendo que Jesus está com você. Jesus entrou no seu barco.
Imagina esses caras chegando em casa e contar o que aconteceu. As experiências, olha, nos últimos dias foi cansativo, mas olha o que aconteceu. Chegamos de uma viagem, aconteceu isso. A gente nem sabe tanta coisa que tem escrito. Eles falaram que viu os demônios fugindo, viu os anjos descendo, eles viram coisas tremendas. Eles viram. Depois chegaram, atenderam multidão, depois fizeram um milagre com 5 pães e 3 peixes, aumentaram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Depois, quando pensaram que a coisa ia ficar ruim, Jesus veio andando pelo barco, Pedro foi andando até ele, afundou, ele levantou, entrou no barco, o vento acalmou. Esse foi o resumo de alguns dias, últimos dias desses caras, com Jesus ali. Foi tudo tranquilo? Nunca, mas maravilhoso. E é isso, muita aventura. E para finalizar, eu queria dar um exemplo para vocês, hoje que Deus me mostra em coisas assim, que a gente vai fazendo dia a dia, às vezes em nossas vidas, né, que nós chegamos para o Senhor e precisamos de um tratamento, precisamos de um trabalho. Isso é igual limpar, mais ou menos, limpar uma piscina. Imagina uma piscina, num dia de ventania forte, como tem o Rio de Janeiro esses dias, e tem umas árvores por perto. Aí vai cair umas folhazinhas, né? Cai uma folha aqui, uma folha grande, cai um galho assim, com 3, 4 folhas, cai resto de árvore, coisa. Aí fica aquele troço na superfície, né? Sujo. Aí você pensa, vou tirar. Vai dar um trabalho, mano, vou tirar, não vai ficar feio, tem que tirar. Aí você pega lá a sua telazinha e vai tirando as folhas. Aí você tira as folhas todas. Aí você começa a ver a piscina ali. Depois que você tira essas folhas grandes, esses galhos com folha que estão na superfície, aí que você enxerga umas folhas pequenininhas que estão no fundo, que antes você não conseguia ver. Aí você olha aquelas sujeirinhas no fundo e fala, o senhor está limpando. Hoje eu já, né? O senhor quer ir mais a fundo comigo no meu caráter. Ali é o momento de eu decidir, paro ou permito que o Deus vá. Ele é poderoso, mas ele é gentil. Por quê? Tirar aquela folhinha lá do fundo dá trabalho. Permitir mudar essas coisinhas lá no fundo dá mais trabalho. A superfície foi mais fácil. Antes eu fazia isso aqui eu já zerei. Agora, eu quero mais. Para essa piscina ficar limpinha, tem que botar a tela lá no fundo, tirar a folhinha do fundo, dá muito trabalho, é difícil você puxar ela, levantar. Ou então você vai ter que acoplar lá o aspirador, mexer no registro, mudar. Vai dar mais trabalho. É uma decisão que a gente tem que tomar naquele momento. Não, por aqui tá bom, vou ficar aqui assim, daqui a pouco vai sujar de novo, ela vai ficar meio sujo aí no meu fundo, no meu coração, vai ficar meio sujo. Ou eu quero limpinho, vai dando trabalho. Eu vou permitir que Deus entre e limpe. Aplicar com o Senhor. Aí vai limpar. Mas sabe o que vai acontecer depois que você limpa, faz isso tudo? Você dá as costas, você anda, quando você olha, caiu a folhinha de novo. Vai cair outra folhinha. Ou você está cansado, fala, já limpei, agora isso já... Não, vou lá, vou tirar. Se amanhã voltar a folhinha, vou lá e vou limpar todo dia. Vamos ver quem vai ganhar, quem vai cansar primeiro, eu ou a folhinha. Mas é isso que o Senhor nos chamou. E assim, no final, uma vida totalmente transformada. Grandes coisas. Mudanças de paradigma. Diferentes de rotinas. Formas de pensar. Formas de planejar. Formas de reagir. O que fazer. Ter a ousadia do Senhor com a temperança do Espírito, né? O amor com o equilíbrio, com a sabedoria do Espírito. Nossa, é tremendo. O Senhor está sempre equilibrando todas as coisas. Ele nos chama para grandes desafios. Mas olha só, o rico viva como se não tivesse nada. Não deposita ali a sua riqueza. O pobre se engrandeça na sua honradez. Entenda, eu não sou nada, eu sou miserável, eu não tenho dinheiro hoje para comprar o outro. Eu tenho um Espírito Santo habitando em mim. O Senhor Deus me deu um caráter novo. Eu tenho essa honra. Eu vou me alegrar hoje. Um dia Deus vai me dar gordura, eu vou me alegrar com muitas coisas, porque Deus dá muito mais além do que pedimos ou imaginamos. E Ele vai dar gordura. Ele se agrada, mas primeiro temos que limpar as piscinas. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar o grupo de louvor. Peço desculpa por um pouco do horário que avançamos, mas eu creio que essa é uma noite de grandes coisas de Deus em nossas vidas, porque o Espírito Santo está aqui para trazer liberdade aos corações tristes, trazer liberdade, trazer confirmação de que o que Deus já falou, Ele vai fazer, de que Ele te chamou para grandes coisas. E eu creio que o Espírito Santo está falando muitas coisas, está dando palavras. Se no final do culto você tiver palavra para alguém, palavra para um irmão, procure e fale. Procura a gente, fale com o Daniel que está ali, que a gente pode confirmar com você. Enquanto o grupo se organiza, eu queria orar. Pode tirar.
Eu queria que você fechasse seus olhos, você em casa também. Você que tem andado triste, preocupado, angustiado, joga fora isso. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de mentira, toda a sordidez que o diabo tentou desviar você dos caminhos, fazendo você focar em orar em coisas que eram para te fortalecer mais, não para te desanimar. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu peço, ó Deus amado, dá-nos um coração, Senhor, coração reto, um coração íntegro, Pai, um coração de carne. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, derrama o Teu Espírito sobre o Teu povo, Pai, para que cada um, Senhor, no seu círculo de relacionamento ou de influência, que eles levem, Pai, cada um leve o Teu reino, cada um leve conhecimento do Senhor Jesus, que cada um que leve, Pai, justiça, paz e alegria ao seu redor, Pai, aonde puder, que eles nunca sejam contaminados com o mal, com a tristeza e com o desânimo, nem com a depressão, mas que eles contagiem a muitos com a alegria do Senhor, Pai. Dá-nos, Pai, disposição de buscar ao Senhor todos os dias, todas as noites, Pai. Pai, em nome de Jesus, dá-nos, Pai, essa certeza, lembra-nos com o Teu Espírito Santo, de que nós somos dependentes de Ti, e que é fundamental para nossas vidas recebermos do Senhor, Pai. Pai, derrama uma bênção especial hoje, em cada um aqui. Derrama, Pai, uma bênção, Pai. Derrama, Senhor, o que cada um tem esperado, Pai. Que essa noite cada um receba, Pai, como a visita daquele anjo que descia e mexia na piscina. E os milagres aconteciam. Eu profetizo hoje milagres, presentes de Deus. Paz. Acima de tudo, paz é o maior presente que você pode receber agora de Deus. Paz no seu coração, receba, em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar todos, Marcelinha, a louvar a Deus com um coração feliz. Se o seu coração não estou... Fala, coração, eu vou louvar a Deus e você, por favor, me acompanhe. O que eu vou falar agora para Deus é o que eu quero viver se eu não vivo agora, em nome de Jesus. Amém? Deus, só um minuto, Zé Carlos tem algo para falar com a gente. Que palavra, hein? Que pregador, hein? Que orgulho te ver. O Daniel também, fiquei impressionado. Lindo. E eu fui tímido, né? Quando o Sérgio ia pregar antes... Depois do Danielzinho, aliás, o Danielzão, Deus falou para mim, como eu posso encher uma igreja, se os frutos estão caindo e não há quem pegue? Aí o Serginho começou a pregar e falar da multiplicação dos pães, e os discípulos dizendo, nós não temos com o que alimentar. Eu falei, Deus, eu não quis dar a palavra antes, estava cansadinho ali, tive que viajar, voltar. E o Serginho começou, o Espírito Santo está fazendo muita coisa, e estava fazendo lá. E Deus me falava, são vocês. Eu sei que hoje é feriado, que a igreja não está completa. Não sei se você lembra, Sérgio, ano passado eu dei uma palavra profética para essa igreja, o Sérgio me abraçou ali. Ele falou, veio na hora certa. Eu falei, essa igreja vai crescer. Essa igreja tem muito para fazer. E hoje o Senhor me mostrou que alguns frutos estão caindo, porque nós não estamos tomando conta. Então, como pode Deus mandar vinho novo, se não há odres novos? Nós precisamos fazer como Pedro. Todo mundo critica Pedro, né? Olha Pedro, tempestivo. Eu ouço falar, e os outros? Os outros ficaram no barco. A Bíblia não fala, eu te convido a meditar. A Bíblia não fala como Pedro voltou para o barco. Dá uma pensadinha em como é que Pedro, porque ele afundou. Jesus deu a mão, como é que será? Será que Jesus levou ele no colo? A passagem é que Jesus andou sobre as águas. Não está escrito, mas eu creio que Pedro andou de volta para o barco sobre as águas. Essa igreja é chamada, tem homens maravilhosos, como foi dito aqui, porque eu os conheço,
lá em 93, em 95, nós nos conhecemos, eu e Sérgio, tivemos a mesma visão de congregar no mesmo lugar que Deus nos colocou, Deuteronômio, e nós estamos aqui. Vimos um monte de gente passar, e a pergunta é: será que são vocês? Né, Jesus, os discípulos de João Batista, pregado aqui, foi perguntar para Jesus: será que é você ou a gente espera outro? Mas são vocês. Então que vocês meditem, como o Sérgio falou no louvor. Eu tive essa visão de que o que esses homens já trabalharam, os frutos estão escorrendo. Vocês precisam se levantar e pedir para Jesus dar a mão para ajudar a pregar o reino de Deus. Foi essa a visão. Glória a Deus. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, sou perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros, Deus, vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas vão cair. Basta olhar logo que te vi. Meus
perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Os pés do meu amado, eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos seus pés. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos seus pés. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Uma coisa rápido, antes de eu chamar o Daniel para ele finalizar, eu queria chamar o Zé Carlos aqui, o presbítero Zé Carlos. Eu queria pedir ao Vitor que viesse para cá. Os outros presbíteros acho que estão viajando, né? Queria chamar aqui o Daniel agora e a Bárbara. Vamos orar, né? Abençoar o nascimento esse bebê que vai chegar dando pulos de louvor igual o pai, em nome de Jesus. Sobe aqui, que a igreja ficasse de pé, ele pusesse as mãos para cá. Eu queria chamar o Vitor para orar por ele. Pai, te damos glórias, Pai, por o fruto desse casal, Pai, o fruto que o Senhor colocou, Pai, há muito tempo no seu coração, Pai, que agora se torna realidade, Pai. O Senhor venha tomar essa criança, Senhor, o crescimento dela, como diz o teu salmo lá, que o Senhor conhece
nos conhece no ventre, Pai. Que o Senhor venha agora no ventre, Senhor, trazendo à tona a identidade dessa criança, Pai. Que ela venha crescendo sabendo quem ela é em Ti, Senhor, Filho de Deus, Pai. Para trazer o Teu reino, trazer a Tua glória, Senhor. Trazer alegria, não só à família, Pai. É muitos aqueles que se aproximarem dessa criança, Pai, do Bento. Que seja tocado pelo Teu mover do Espírito Santo e veja a Tua glória, Pai. E possa se ajoelhar, render louvores e adorar o Teu santo nome, Pai. Dê, Senhor, sabedoria ao Daniel e à Bárbara para criar essa criança, Senhor. Dê a eles, ó Pai, o conhecimento que vem do alto, Pai. Que eles possam ser pais excepcionais, porque eles têm o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa e guarda. Em nome de Jesus, amém. Eu vi o Bento com a flecha na mão, e assim como foi com você e o teu irmão, a outra geração ainda vai ser mais forte. E eu via vocês olhando com muita alegria, e ele com a flecha assim, o piso que vocês estão sendo, ele vai jogar flechas do Evangelho muito longe, muito longe. Glória a Deus, glória a Deus. Então, nesse espírito de gratidão, que o Senhor possa estar abençoando a nossa semana, que possamos estar refletindo o reino de Deus, que possamos transbordar, né? Tudo aquilo que Deus tem nos dado, tem nos confiado, multiplicar em nome de Jesus. Deus abençoe a semana de vocês, irmãos. Muito obrigado pelas orações, tá?